Fala pessoal, estamos aí na reta final, próximos aí ao dia da prova. Hoje estamos vendo o conteúdo ainda sobre os conhecimentos comuns referente ao Código de Ética e Conduta Profissional dos Servidores e Empregados Públicos Civis do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Então, mais uma vez, vamos dar prosseguimento aqui, iniciando parte do resumo. Lembrando que esse é um resumo 80-20. A intenção não é fazer a leitura integral do documento, mas somente anotar os principais tópicos que nos chamam a atenção. Então, aqui, quanto ao capítulo 1, referente às disposições preliminares, vale anotar aqui que o código ele é aplicável ao servidor e também ao empregado público civil do Estado da Paraíba. E ele nos diz aqui, e também no que couber, aos servidores não integrantes de carreira da administração pública estadual, aos estagiários que prestem serviço à administração pública estadual, aos terceirizados e prestadores de serviço. O capítulo 2 ele vai falar sobre os princípios e valores fundamentais. Então aqui o capítulo vai listar os valores. Basicamente são os valores do serviço público, né? O que se espera para o servidor público. Quem já vem estudando para concurso sabe desses princípios. E o capítulo também nos diz, né, que o servidor e o empregado público é, ele deve agir em busca da eficácia e da preservação da imagem, sem perder de vista que o interesse público se situa acima do interesse individual ou particular. Incumbe-se também ao servidor ou empregado público dedicar seu trabalho de modo a evitar falhas e desperdícios, zelando pelo patrimônio e atuando de forma preventiva. O capítulo 3 ele vai falar sobre as condutas. Aqui não vamos ler, né, listar as condutas, mas anotamos aqui que no exercício do cargo, o servidor empregado público ele deve observar que o servidor e empregado público do Poder Executivo do Estado da Paraíba deve ser exemplo no desempenho de suas atribuições profissional para sua equipe e para toda a sociedade paraibana, desempenhando suas atividades sem preconceito de etnia, sexo, cor, idade, credo, opção política e ou quaisquer outras formas de discriminação que possam perturbar o ambiente de trabalho ou causar constrangimento aos demais servidores. Também, reconhecer o mérito de cada servidor e propiciar igualdade de oportunidade e guardar sigilo das informações. O capítulo 4 ele vai tratar sobre vedações e, entre elas, anotamos aqui como relevantes. Atribuir ao trem erro próprio no exercício das suas atribuições. Revelar fato ou informação de que deva guardar sigilo em razão do cargo ou função, exceto as exceções quando legalmente autorizadas. Outra vedação é divulgar informações relativas aos trabalhos desenvolvidos ou a serem realizados pela unidade administrativa, bem como repassá-las à imprensa sem prévia autorização da autoridade competente. Outra vedação que anotamos é exigir do cidadão, na prestação de serviços, documentos ou estabelecimento de requisitos critérios para aceitação desses, que não sejam previstos em norma que tenham sido devidamente publicada e acessível ao cidadão. Nesse caso, quando o servidor quer exigir algo a mais ao cidadão para a execução de algum serviço público que não esteja previsto na lei. Então, isso também é uma vedação. O capítulo 5 ele vai tratar sobre vedações dos conflitos de interesses. E entre aqui os conflitos de interesse, nós anotamos que no relacionamento com outros órgãos e entidades da administração pública do Estado, o servidor empregado público deve esclarecer a existência de eventual conflito de interesses e comunicar qualquer circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou órgão colegiado. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado e qualquer negociação que envolva conflito de interesses devem ser imediatamente informadas pelo servidor ou empregado público estadual, a quem de competência independente da sua aceitação ou rejeição.
Então, é um quesito bem atípico, né? Importante aí a gente estar lendo, porque pode ser objeto de questão na prova. O capítulo 6 ele vai falar sobre as vedações do regime e de benefícios. Então, aqui, o parágrafo único vai citar: os critérios e limites para recebimento de brindes e presentes serão os mesmos constantes no Código da Alta Conduta, no Código de Conduta da Alta Administração Federal. Ao servidor ou empregado público é facultada a participação em eventos, seminários, simpósios e congressos, desde que eventual remuneração, vantagem ou despesa não implique em situação caracterizadora de conflito de interesses. E também a participação do servidor ou empregado público em eventos por interesse pessoal fica condicionada à transparência das condições de sua participação, se palestrante ou apenas participante, e da sua eventual remuneração. Então, é um capítulo importante, né? Fala sobre os benefícios. Isso aí, sobretudo, envolve o recebimento de brindes, né? Que é até bastante comum, né? Uma época de final de ano, o fornecedor prover ali brindes, né? Para os servidores públicos, e aí, para que isso não se caracterize como um desvio, né, no código de conduta, esses brindes e presentes deverão seguir, né, alguns critérios. O capítulo 7 ele vai tratar sobre a apuração de irregularidades e sanções éticas. Então, sobretudo nos casos de violação, né, do código. E em caso de violação, o artigo 19 nos diz que cada órgão ou entidade deve instaurar o procedimento para apuração de responsabilidade correspondente a cada caso. O procedimento deve ser instruído com a manifestação da respectiva assessoria técnico-normativa e controle interno da comissão de ética responsável de cada órgão ou entidade, além de comunicados os respectivos órgãos correcionais ou equivalentes. O artigo 20 vai nos trazer que o processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado nesse Código deverá respeitar o contraditório e ampla defesa pela comissão de ética. Então, esse processo de apuração ele envolve uma comissão de ética que deve respeitar também o contraditório e a ampla defesa ali do acusado. Por último, o capítulo 8 ele trata sobre as disposições finais. Nós anotamos aqui como importante: o provimento no serviço público implica a ciência das normas desse código, vedada a alegação de desconhecimento. Então, todo servidor, né, público, você que vai ser servidor do PB Saúde, você não pode alegar desconhecimento sobre esse código. E os membros de cada comissão de ética, aquela que vai apurar os desvios no código de conduta, serão escolhidos entre servidores e empregados do seu quadro, preferencialmente efetivos, entre brasileiros de reconhecida idoneidade moral e reputação ilibada, designados pelo dirigente máximo da respectiva entidade ou órgão para mandato de 2 anos, permitida a recondução. E aqui o artigo 26 ele vai trazer que as infrações às normas desse código, praticadas por empregados terceirizados, podem acarretar na substituição destes pela empresa prestadora de serviços. O gestor do contrato é responsável pela condução do procedimento de solicitação de substituição do empregado terceirizado. Então, por aqui, encerramos o Código de Ética e de Conduta Profissional. Ainda sobre a parte de conhecimentos básicos, o nosso edital prevê o regimento interno do servidor público, sendo que grande parte do conteúdo do regimento interno é o que já foi visto nas leis de criação e instituição e também aqui no Código de Ética. Então, acredito que não vai ser necessário criar mais um vídeo para essa parte. Vamos continuar revisando com o conteúdo, né, das outras leis e também na resolução de questões que pretendo colocar aqui no canal. Valeu, obrigado pessoal e boa sorte na prova.